Capítulo 17, versículo 5, o pastor Milton falou que eu prego 2 horas sem beber água. Isso não é verdade, viu? Ele que tem se despontado aqui como ministro do Evangelho, e eu estou muito feliz, viu, pastor? Parabéns, o senhor tem se despontado aqui no nosso setor como um pregador da palavra, como um pastor, e nós temos visto a mão de Deus exaltando o seu ministério, e isso vai se estender ainda mais, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, Lucas 17, 5, os irmãos acharam? Diz assim: e disseram então os apóstolos ao Senhor Jesus: acrescenta-nos a fé. Eu quero ler apenas essa última parte do versículo 5 do capítulo 17 de Lucas. Acrescenta-nos a fé. No 3, vamos dizer isso? 1, 2, 3. Acrescenta-nos a fé. Aqui, os discípulos, eles fazem um pedido para Jesus. E qual é o pedido que os discípulos fazem para Jesus? Eles dizem assim: Senhor, nós precisamos que o Senhor nos acrescente fé. Nós precisamos que o Senhor nos acumule fé. Nós precisamos que o Senhor nos traga mais fé do que aquela medida que nós já temos até agora. É muito interessante que essa pergunta, ela evidencia que os discípulos já tinham fé. Eles não eram indivíduos ateus. Eles também não eram incrédulos. Eles, pelo contrário, eram teístas, criam em Deus. Eles já tinham fé, mas a fé que eles reuniam até aquele momento não era uma fé que se destacava em profundidade e em extensão. Então esses discípulos, quando se veem tendo fé, mas não uma fé suficiente para alcançar determinados objetivos, esses discípulos humildemente, eles chegam para Jesus e falam: Senhor, nós já temos fé, nós não somos ateus, nós também não somos incrédulos, nós não somos descrentes, nós já temos fé, mas a medida da fé que nós precisamos é um pouco maior do que a fé que nós temos. É mais ou menos se você vai fazer uma viagem de carro, e você tem o carro, você tem a gasolina, mas a quantidade de gasolina que você tem não é suficiente para chegar no final daquele percurso. É como se você vai levantar ou mover alguma coisa, e você tem força, tem habilidade, mas a força que você tem consciência que não é suficiente para fazer você chegar e mover aquele objeto como se deve ser movido. Então aqui os discípulos estão dizendo: Senhor, nós temos fé, agora nós precisamos de mais fé, ou seja, nós precisamos de uma fé mais profunda e de uma fé mais extensa. Nos dá, Senhor, uma fé mais profunda e uma fé mais prolongada, mais extensa. Acrescenta-nos a fé. O Senhor Jesus, irmãos, quando os discípulos pediram para Ele lhes acrescentar a fé, o Senhor Jesus atendeu. E o Senhor Jesus deu a eles fé. E como é que o Senhor Jesus acrescentou aos discípulos fé? Da mesma forma como Ele acrescenta fé para nós. Aleluia. Primeiro, Deus, através de Jesus Cristo, acrescentou, trouxe, acumulou fé para os discípulos, em primeiro lugar, através da palavra. Porque em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz: a fé, ela vem, e vem de ouvir a palavra de Deus por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus ouviu o pedido dos discípulos: Senhor, acrescenta-nos a fé, Jesus disse: eu vou acrescentar fé a vocês. Como? Dando-lhes a palavra, ensinando-lhes a palavra, lendo com vocês a palavra, meditando na palavra e estudando sistematicamente a palavra, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
é o fato de irmos lendo, é o fato de irmos meditando, e o fato de irmos estudando na palavra de Deus, que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida, a nossa fé se robustece e nós temos fé acrescentada para nós. Talvez você entrou aqui esta noite e você tenha fé, mas você tenha objetivos que são maiores do que a sua fé. Eu venho dizer para você, o Senhor quer esta noite acrescentar a tua fé. O Senhor quer esta noite acumular a sua fé. O Senhor quer esta noite fortalecer a sua fé. E como Ele faz isso? Ele faz isso através da sua poderosa e maravilhosa palavra de Deus. Todas as vezes que você estiver um pouco fraco, um pouco fragilizado na sua fé, não tenha dúvida, busque a palavra de Deus, porque na palavra de Deus você vai ter o acréscimo da fé. Aleluia. Se para um carro que está sem gasolina é necessário entrar num posto de gasolina, se para alguém que às vezes está doente é preciso receber saúde através de tratamentos terapêuticos, de remédios e tratamentos médicos, para um crente, esse crente também tem a sua fé robustecida, fortalecida, essa fé acrescida através da leitura, da meditação e do ensino e estudo sistemático das Escrituras. Acrescenta-nos a fé, e o Senhor Jesus lhes deu a palavra. Segundo, o Senhor Jesus deu a eles uma outra fonte de acréscimo da fé, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é um agente que acrescenta, que traz, que acumula, que alimenta, que sustenta, que robustece a fé. É por isso que Paulo diz, escrevendo aos irmãos de Corinto, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 13: irmãos, nós andamos no espírito da fé. Aleluias, glória a Deus. Quando nós temos a nossa fé abalada, quando nós temos a nossa fé apequenada, quando a nossa fé é irrisória, é insignificante perto dos desafios que se apresentam, nós precisamos buscar a palavra, mas nós precisamos buscar também o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele toma o nosso interior e nos enche de fé, e aí com a fé e a força e o revestimento que o Espírito Santo nos traz, nós conseguimos ter a nossa fé fortalecida, aleluias, e chegarmos aonde naturalmente não conseguiríamos chegar, aleluias. A Bíblia fala de homens que tinham pouca fé, homens que tinham uma fé insignificante, desprezível, indescritível, mas estes homens buscaram fortaleza no Espírito Santo, e aí fortalecidos, cheios, plenificados pelo Espírito Santo, esses homens empreenderam grandes obras e tiveram resultados maravilhosos. Aleluias. Ah, Senhor, acrescenta-nos a fé. Quando a gente faz essa oração, Deus abre os céus e derrama sobre nós do seu Espírito, da sua unção e da sua graça, porque é quando somos revestidos do Espírito da fé, aleluias, como diz Paulo, segundo aos Coríntios 4,13, quando somos revestidos do Espírito da fé, nós podemos falar como Paulo: eu falei e criei. O texto lá diz que Paulo falou e creu. Quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, nós enfrentamos gigantes, nós derrubamos muralhas, nós abrimos mares e passamos a seco, tudo isso revestidos do poder, da unção e da graça do Espírito de Deus. Terceiro, quando nós precisamos receber fé, o Senhor Jesus nos dá a fé através da sua palavra, através do seu Espírito, mas em terceiro lugar também através das experiências. Nada nos acrescenta tanto a fé, pastor Milton, quanto as experiências. Aleluia. Tiago capítulo 1 versículo 3 diz: mas é a prova da vossa fé, é a prova da vossa fé
que produz em vós uma grande fé e uma fé paciente. Aleluia. Não adianta, se nós quisermos ter uma fé robustecida, se nós quisermos ter uma fé enriquecida, se nós quisermos ter o celeiro espiritual da nossa alma e da nossa mente cheio e farto de fé, nós precisamos aceitar os desafios das experiências com o Senhor, pois só aqueles que vivem experiências com Deus é que tem fé acumulada. Aleluia, é que tem fé abastecida, é que tem fé acrescida para a glória do Senhor. É um texto bíblico que aparece ali em 1 Samuel, capítulo de número 16, que o Samuel relata para nós aquele encontro de Davi com Golias, e o Davi vai procurar o Saul, que era o rei, e o Davi fala para ele assim: me deixa lutar contra o Golias. E aí o Saul fala: você é um garoto. Aí ele diz: eu sou um garoto, mas eu tenho algumas experiências, e essas experiências geram em mim fé de que eu sou capaz de enfrentar esse moço aí e ter vitória. E aí o Saul fala para ele: quais são as experiências que você tem? E ele diz: o meu pai, ele é caprinocultor, o meu pai, ele cuida de ovelhas, e o meu pai me colocou como pastor de rebanhos, e um dia veio um lobo, um urso para tomar a minha ovelha, e eu rasguei o urso, e o Deus que me deu vitória sobre o urso, é o Deus que vai me dar vitória também agora. Numa outra ocasião veio um leão, e eu então enfrentei o leão e rasguei o leão, e o Deus que me deu vitória ontem, é o Deus que vai me dar vitória amanhã. Aleluias. Aleluias, aleluias. Não adianta, às vezes a gente não quer passar pelo vale, às vezes a gente não quer passar pelos desertos, às vezes a gente não quer passar pelas lutas difíceis, pelas longas noites da vida. Quem não passa por tribulações e por aflições nesta vida, não tem experiências para contar, e se não tem experiência, não tem uma fé acrescida, porque a fé nos é acrescida. Aleluia, glória a Deus pelas experiências. É o Jó que tem uma visão sobre Deus, uma percepção, uma análise sobre Deus, mas de repente ele é moído, ele perde os filhos, ele perde os bens, ele perde os servos, ele perde a saúde, ele perde os amigos, e quando ele está na desolação completa, a Bíblia fala que o Jó, ali naquele momento difícil dele, ele foi cuidado e mantido pelo Senhor, e ele teve grandes e sérios embates com Deus, e enquanto ele está ali tendo aqueles conflitos e aquelas conversas e aqueles diálogos com Deus, está ali coçando a sua pele com um caco de telha, e está ali naqueles embates teológicos e filosóficos que são tão difíceis de descrever, como estão ali no livro de Jó, e de explicar. E quando ele está ali naquela batalha, ele está sofrendo, mas Deus está junto dele, e ele está tendo experiências. E quando chega lá no capítulo 42, ele desenvolve um conceito sobre Deus. Ele diz: eu sei, Senhor, a minha fé cresceu, a minha fé foi aumentada, a minha fé progrediu, a minha fé se tornou uma fé robusta, adulta, e eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Eu sei que tudo podes, e nada pode ser impedido. O Senhor Jesus acrescenta-nos a fé através da sua palavra, através do seu Espírito, através das experiências. E o Senhor Jesus acrescenta-nos a fé através da intimidade. Aleluia! Quanto mais íntimo de Jesus nós formos, mais cheios de fé seremos. Quanto mais próximos de Jesus estivermos, aleluia, mais convictos da fé, aleluia, mais convictos da onde Deus deseja que cheguemos, nós seremos. Quanto mais próximos de Jesus, mais cheios de fé. Aleluia. Quer ter a sua fé acrescida? Busque na palavra. Quer ter a sua fé aquecida? Aleluia, acrescida? Busque o Espírito Santo de Deus. Quer ter a sua fé acrescida? Tenha experiências.
Quer ter a sua fé acrescida? Tenha intimidade com Jesus. Tenha, aleluias, glória a Deus, relacionamento, cumplicidade. Fale com Jesus. Se derrame diante de Jesus. Faça como João, deita a cabeça no peito de Jesus. Sente o batimento cardíaco de Jesus. Aleluia. Ouça a voz de Jesus. Aleluia, falando com você. E quanto mais próximo de Jesus você for, quanto mais íntimo de Jesus você estiver, aleluia, mais fé você terá. Eu estou sentindo a graça de Deus esta noite. O Senhor Jesus quer acrescentar-nos a fé. O Senhor Jesus quer nos robustecer a fé. O Senhor Jesus quer alimentar a nossa fé. O Senhor Jesus quer dar, aleluia, sustância à nossa fé, para que nós, aleluias, creiamos que Ele vai continuar cuidando de nós. Agora, para terminar, eu queria que os irmãos prestassem atenção numa coisa nesse texto. Que esta fala dos discípulos, acrescenta-nos a fé, ela vem num momento que a fé precisa realmente ser acrescentada. Porque em determinados momentos, a fé comum, ela prevalece, ela se vale, ela é suficiente, ela basta. Em determinados momentos, a fé comum nos permite levar a vida, mas tem determinados momentos que só uma fé acrescida, tem determinadas circunstâncias que só uma fé acrescida é que nos faz triunfar. Então, qual é esse momento? Quando é que a fé precisa ser acrescentada? Primeiro, a fé precisa ser acrescentada quando nós temos que obedecer o Senhor. Esse texto, que é o versículo 5, ele vem logo depois de uma ordem de Jesus. E qual é a ordem de Jesus que está no versículo 4? A ordem é: se alguém pecar contra ti, ainda que seja 7 vezes, e por 7 vezes arrependido vier te pedir perdão, você deve perdoar. Jesus, ele dá aqui uma ordem. Ele exige aqui não lógica, não entendimento, não compreensão, não insinuação. Ele exige aqui uma obediência. E esta obediência exigida por Jesus só pode ser cumprida se houver fé. Todas as vezes que tivermos que obedecer o Senhor Jesus contra a nossa própria vontade, todas as vezes que tivermos que obedecer Jesus contra o nosso próprio sentimento, todas as vezes que tivermos que obedecer Jesus quanto aquilo que nós achamos certo, todas as vezes que tivermos que obedecer Jesus em relação às exigências que Ele nos faz, nós só conseguiremos obedecer Jesus nas suas exigências, nas suas determinações, nas suas ordenanças, se nós tivermos uma fé acrescida. Não é interessante, Vades? Eles já tinham fé, mas Jesus fala para eles assim: perdoe as pessoas, ainda que elas errem com você 7 vezes ao dia, é o que está no versículo 4. E se elas se arrependerem, você perdoa elas. É uma determinação, é uma ordem. Obedecer essa ordem não é fácil não, porque obedecer essa ordem é contra a lógica. Obedecer essa lógica é ir contra as emoções, o sentimento. Quem quer perdoar o ofensor? Quem é que quer perdoar o agressor? Ninguém. Por lógica, por sentimento, ninguém. Por isso que alguém fala assim um dia, alguém falou para mim assim um dia: ah, pastor, o dia que eu sentir eu te perdoo. Eu falei para essa pessoa: você nunca vai sentir, porque o perdão, ele não é fruto de sentimento. Aliás, o que você quer é esganar a pessoa que te ofendeu. Mas quando você está indo para pegar no pescoço dela, Jesus fala para você: ainda que essa pessoa errou com você 7 vezes ao dia, se ela vier arrependida, perdoa. Aleluia. Você tem que parar assim e falar: Jesus, me dá fé, Senhor, para eu te obedecer. Aleluia. Quando que a gente precisa de fé? Quando a gente precisa obedecer. Tem hora que Jesus dá cada ordem para a gente, doutora. Não é, Claudinha? Tem hora que Jesus dá cada ordem para nós, irmão Val. Tem hora que Jesus fala assim: faz tal coisa, e a gente fala assim: Senhor, para eu fazer isso aí, o Senhor tem que dar uma fé para mim, Senhor.
que eu não tenho aqui não. Mas aí Jesus vem e acrescenta-nos a fé. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui esta noite. Jesus é aquele que exige de nós e nos dá condições de cumprir as suas exigências. Tudo aquilo que Jesus determina para nós, Ele nos instrumentaliza para que cumpramos as suas determinações. Quando que nós precisamos de uma fé acrescida? Quando nós temos que obedecer ao Senhor. Segundo, quando que nós temos que ter uma fé acrescida? Quando nós temos que copiar o exemplo de Jesus em tudo. Nós só devemos ou precisamos pedir uma fé acrescida quando a proposta de Jesus é que, no mínimo, sigamos o seu exemplo. O exemplo que Jesus, aliás, a exigência que Jesus está fazendo aqui, tem a ver com o exemplo que Ele deu. Porque o Senhor Jesus, Ele perdoou, viveu para perdoar, morreu perdoando, ressuscitou perdoando, derramou o seu Espírito sobre os perdoados e está perdoando até hoje. A pauta máxima, maravilhosa e gloriosa de Jesus é a pauta do perdão. Por isso que certo teólogo disse, aleluias, glória a Deus, que o mundo não se sustenta no ódio, o mundo se sustenta no perdão, porque Deus perdoou, é que Deus tem mantido todas as coisas. Porque é que Deus está dando tempo ao tempo, e não veio logo e dizimou toda a humanidade, e cumpriu logo a sua vontade, e estabeleceu o novo céu e a nova terra? Porque Deus continua com disposição para perdoar ainda. Aleluia, glória a Deus. A misericórdia de Deus continua estendida sobre nós. A graça de Deus continua estendida sobre nós. A generosidade de Deus continua estendida sobre nós. Aleluia! E é esse exemplo que o Senhor deseja que sigamos, que cumpramos, que copiemos. É o exemplo, aleluias, do perdão. Todas as vezes que eu tiver que seguir o exemplo de Jesus, eu precisarei de uma fé acrescida. Aleluias. Ser discípulo é copiar Jesus, e eu só consigo copiar os exemplos de Jesus quando eu tenho uma fé maior do que a fé comum, maior do que a fé ordinária, maior do que a fé corriqueira, maior do que esta fé mediana, medíocre. Eu só consigo realmente copiar Jesus e perdoar como Ele perdoou, se Ele me acrescentar a fé. O irmão um dia falou: meu coração é convertido, mas meu braço não. Ele saía metendo o braço nos irmãos da igreja, né? Aí você dizia assim: não, mas Jesus perdoou. Aí ele falava assim: não, mas Jesus é Jesus, eu sou eu. Esse indivíduo está longe de Jesus, não está? Jesus é Jesus e eu sou eu? Não, Jesus é Jesus e eu sou um pequeno Cristo. Eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo. Aleluia. Eu devo copiar a atitude de Jesus. Mas não é fácil copiar a atitude de Jesus, não. Não vamos ser hipócritas aqui, porque tem hora que a gente quer copiar a atitude de pessoas valentes, bravas, nervosas, não é isso? Vingativas, revanchistas. A gente quer dar o troco na mesma moeda. Não é assim que a gente quer fazer? Fere-me para você ver, que você vai aprender a lei do talião: olho por olho e dente por dente. Cada olho por um olho e cada dente por um dente, e vida por vida. Né? Mas aí vem Jesus e dá o exemplo: olha, se te pedirem a sua capa, dê a sua capa e dê a sua roupa também. Se pedirem para andar 1 milha, ande 2. Aleluias. Se você perder todas as coisas, perca todas as coisas, mas continue dando exemplo. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. E diante desse desafio, dessa convocação preciosa, que é seguirmos o exemplo de Jesus, nós só podemos dizer para Ele: Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu preciso de fé, Senhor, para obedecer o Senhor, e eu preciso de fé para seguir o seu exemplo. Em terceiro e último lugar, nós precisamos de fé quando temos que perdoar. Sempre que tivermos que perdoar, nós precisamos de fé. O Senhor Jesus, Ele está falando de perdão aqui. Ele está falando de coração que está disposto a perdoar. E o coração natural, o coração do homem, ele é vingativo, ele é revanchista, ele é ensinado, ele é educado
a não levar desaforo para casa, a não engolir o gato sozinho. Não é assim? O sapo, né? Como diz o pastor Herodes, você engoliu um sapo? Ele diz não. O Herodes diz sempre, ele diz assim, não, eu engoli um gato, porque ele desce arranhando aqui, que sapo não tem essas unhas para arranhar tanto, né? É difícil perdoar, por isso que a gente cai aos pés de Jesus e fala, Senhor, acrescenta a minha fé, Senhor. Aleluia! Acrescenta a minha fé. Acrescenta, me ajuda, me socorre, me estende as mãos. Derrama sobre mim uma porção do Senhor que eu não tenho normalmente, Senhor. Me habilita, me dá condições, me dá instrumentos, me dá ferramentas. Aleluia, equilibra a minha mente, as minhas emoções, o meu interior, Pai. Ah, meu Deus, derrama sobre minha fé. Acrescenta a minha fé, Senhor, para que eu te obedeça, para que eu siga o seu exemplo e para que eu perdoe em todo o tempo. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor há de acrescentar a nossa fé aqui esta noite. Aleluias, o Senhor há de, aleluias, fortalecer